Não existe nada de bom na guerra, exceto para o governo. A tensão entre Rússia e Ucrânia nos lembra disso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O mundo está apreensivo por causa da tensão entre Rússia e Ucrânia. Provavelmente todos já sabem o que está acontecendo, já que as notícias passam a todo momento na TV. Para quem não sabe, a Rússia enviou militares para a fronteira com a Ucrânia, e por isso o mundo ficou apreensivo com a possibilidade de conflito. Contudo, a verdade é que no momento atual, a Rússia já retirou militares na fronteira, mas mesmo assim, o clima de tensão ainda é grande. Esse clima de tensão é fomentado muito mais pelos países que não estão envolvidos no conflito, como Estados Unidos e Inglaterra. Por exemplo, o ministro de Relações Exteriores russo disse que a conversa que teve com a ministra britânica foi análoga ao diálogo de surdo e mudo, o que dá a entender que a Inglaterra e os Estados Unidos querem o clima de tensão da guerra. A guerra realmente pode acontecer. Pode ser que algum militar russo decida atacar a Ucrânia. Mas um fato é que os governos mundiais, como Estados Unidos, França e Inglaterra, estão criando esse clima de tensão, noticiando que a qualquer momento pode acontecer um conflito armado, mesmo que a Rússia dê indícios de que não vá começar um ataque. Para os países que não estão diretamente envolvidos na guerra, esse clima de tensão é bom. Todo esse teatro de que eles não querem guerra é falso, pois a realidade é que os governos são os únicos beneficiados por guerras. Se há algo bom nesse clima de guerra que vem acontecendo, é que ele nos lembra o quanto a guerra é ruim para todas as pessoas, exceto para o governo. Os estados são os únicos que se beneficiam com o conflito trágico entre pessoas. Eles ganham muito poder durante as guerras. Murray Rothbard já dizia que a guerra é um instrumento que aumenta o poder do governo sobre as pessoas, diminuindo a liberdade delas. Abre aspas. Em uma guerra, o poder do Estado é levado ao extremo, e sob os slogans da defesa e da emergência, ele pode impor uma tirania ao público, que em tempos de paz enfrentaria franca e aberta resistência. Desta forma, a guerra provê muitos benefícios a um Estado e, de fato, todas as guerras modernas trouxeram aos povos envolvidos um permanente legado de maiores encargos estatais sobre a sociedade. Fecha aspas. A guerra diminui a crítica que a população faz ao governo, pois, em momentos de guerra, onde todos os recursos são direcionados para o conflito, a crítica ao governo pode ser vista como traição. Dessa forma, governos de baixa popularidade conseguem se manter. A guerra, além de concentrar recursos no governo, fomenta a ideologia pró-Estado. Em momentos de guerra, o Estado se aproveita do medo para dominar a população. O Estado usa a desculpa de que sem ele, ninguém protegeria a população da guerra. Porém, o que o Estado não fala é que ele próprio criou o conflito. Os políticos não têm o menor escrúpulo para mandar pessoas inocentes para o conflito, só para eles conseguirem mais poder sobre a população. Ainda há também o mito de que a guerra gera inovações tecnológicas. Mesmo que isso fosse verdade, ainda assim seria antiético, pois as inovações surgiriam com o sacrifício de milhares ou milhões de pessoas inocentes. Porém, a ideia de que inovações acontecem na guerra é errada. Na guerra, o que acontece é a concentração de todos os recursos nas mãos do governo. O que se vê são inovações em armas e tecnologias relacionadas à guerra. Porém, o que não se vê é que os recursos que estão sendo usados na guerra seriam alocados de outra forma caso o governo não concentrasse todos os recursos em suas mãos. A ideia de que a guerra tem algum benefício econômico é uma falácia que esquece o conceito básico de custo de oportunidade, a famosa falácia da janela quebrada. Ou seja, os recursos que são usados no esforço da guerra são os mesmos que seriam usados pelas pessoas. Isso significa que o dinheiro que o governo utiliza para bancar pesquisas no desenvolvimento de armas é o dinheiro tirado das pessoas, que elas poderiam usar para comprar roupas, alimentos, livros. Porém, elas são impedidas pelo esforço da guerra.
esse é um dos efeitos ocultos da guerra. Essa é a falácia do que se vê e do que não se vê, que Bastiat brilhantemente demonstrou em seu livro homônimo. Em outras palavras, Bastiat não olha apenas para o imediato, mas para os efeitos mais longos. Porém, o governo incentiva a visão de curto prazo e distorcida, fazendo parecer que durante a guerra há algum benefício econômico ou tecnológico. Guerras, obviamente, trazem destruição. Não há benefício econômico na guerra. A ideia de que guerras geram prosperidade é uma falácia keynesiana de que destruição traz riqueza. O que realmente acontece na guerra é destruição. Cidades são destruídas, famílias perdem parentes, empresas vão à falência, pessoas passam fome e jovens civis passam a lutar na guerra. Ou seja, não há benefício algum que compense todos os males que a guerra traz. As consequências da guerra são sentidas durante muito tempo. Muitos países perdem territórios, sofrem com penalizações pesadas e são penalizados com dívida, além do sentimento de injustiça que é muito comum entre os países perdedores. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, apesar de ser um conflito muito diferente da Primeira, foi de certa forma consequência do Tratado de Versalhes. Na Alemanha, o tratado causou choque e humilhação na população, o que contribuiu para a queda da República de Weimar, em 1933, e a ascensão do nazismo. Outro exemplo, os efeitos da Guerra do Paraguai são sentidos até hoje. Mesmo depois de tantos anos, o país permanece até hoje à margem do desenvolvimento. Foi uma guerra que acabou com o país demograficamente e também provocou perdas territoriais significativas. Com certeza, o Paraguai enfrenta as consequências da guerra até hoje, que foram agravadas pelo conflito no Chaco, contra a Bolívia. Os únicos beneficiados na guerra são os governos, pois eles não têm o menor escrúpulo de aumentarem seu poder com a morte de milhares de inocentes. Eles usam do medo para manipular as pessoas e, assim, conseguem concentrar as riquezas e poder em suas mãos. A guerra é a antítese da interação voluntária. Em seu livro A Anatomia do Estado, Murray Rothbard escreveu, abre aspas, assim como as duas inter-relações humanas básicas e mutuamente exclusivas são a cooperação pacífica ou a exploração coerciva, produção ou depredação, a história da humanidade, em particular a sua história econômica, também pode ser considerada uma disputa entre esses dois princípios. Fecha aspas. A guerra é o exemplo extremo de uma relação de exploração coercitiva, enquanto a liberdade é o lado onde normalmente acontecem as interações pacíficas. As guerras criadas pelos governos são conflitos em que todos perdem, a não ser o governo. São guerras que destroem a liberdade. Se há alguma guerra que é justa, seria a guerra contra a tirania do governo. Porém, as guerras que acontecem não são para diminuir poder. Pelo contrário, são guerras para os governos aumentarem os seus poderes. Nós, libertários, conseguimos ver através das mentiras e dos sofismas da ideologia pró-Estado porque soubemos aceitar a verdade promovida por aqueles que sempre defenderam a liberdade. Extrapolando a nossa experiência, podemos ver que a ideologia anti-Estado é considerada necessária para se estabelecer e manter a liberdade. As vantagens que ela tem sobre a ideologia pró-Estado são que, primeiro, ela recorre aos interesses da maioria e, segundo, que ela se apoia na verdade a respeito da natureza da ação humana. Ao passo que a liberdade é consistente com a ação humana, o Estado está fundamentado em uma flagrante contradição, a saber, a ideia de que a única maneira de haver uma instituição que proteja nossos direitos é criando uma instituição que se baseie totalmente na própria violação dos nossos direitos. Guerras são motivadas por interesses muitas vezes ocultos que dificilmente ajudam ao povo e, na grande maioria das vezes, beneficiam um pequeno grupo de pessoas que nem vai à linha de frente e nem pega em armas. Porém, mesmo assim, mandam milhões para a morte. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Lucas Alves, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda.
Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!